Se o filme dos Simpsons fosse feito hoje, será que ele seria tão incrível e épico como a gente conhece? Sinceramente, eu acho que não. Querem saber de uma coisa? Todo mundo nesse cinema é muito otário! Principalmente você! O filme dos Simpsons foi lançado em 2007 e ele foi roteirizado e parcialmente dirigido pelo Matt Groening. E é importante eu salientar isso, porque o fato do Matt Groening estar participando na produção do roteiro e da direção do filme foi importante para manter a essência da família Simpson, que se perdeu com o tempo. Tá, calma lá que eu vou explicar isso direito no decorrer do vídeo. O filme fala sobre a família Simpson, que durante o filme vive a aventura de serem fugitivos da lei, já que por causa do Homer, a cidade meio que foi condenada a viver dentro de uma cúpula. O filme vai desenrolar essa história e as consequências das ações que o Homer tomou durante toda a história. A história começa acompanhando a família Simpsons enquanto eles vão à igreja. E durante o culto, o vovô acaba tendo uma revelação divina sobre a condenação da cidade. A Marge fica muito preocupada e tenta desvendar essa profecia que a família recebeu. Todas as ações que o Homer tomava tornavam a profecia cada vez mais real. Enquanto a Marge está tentando decifrar a profecia do vovô, nós acompanhamos o Homer tendo mais um dia normal com o Bart. Eles dois estão tentando consertar a casa, mas enquanto consertam a casa, acabam fazendo uma brincadeira de desafio um com o outro. Eu desafio você a andar de skate até a lanchonete do Krusty e voltar pelado. O que o Bart obviamente faz, né? Só que o que ele não contava é que o pai dele seria irresponsável ao ponto de dizer que a ideia foi completamente do Bart e ainda por cima nem levou as calças do garoto para que ele pudesse se vestir de forma decente. Não trouxe as minhas calças! Eu não pego em calça de homem. Oh, esse é o pior dia da minha vida. É o pior dia da sua vida até agora. Lá na lanchonete, o Flanders acaba sendo muito legal com o Bart e ele começa a perceber o quanto o pai dele é muito egoísta. E o Homer acaba se apaixonando loucamente por um porco, a ponto de ignorar o próprio filho só pra dar atenção pro porco-aranha ou o Harry Porco. E enquanto o Homer tá se divertindo muito com o porco que ele adotou, a Marge tá extremamente preocupada porque o porco, segundo a interpretação dela, faz parte da profecia que vai destruir a cidade. Vinho para o mais novo Simpson. Rabo encaracolado! Mas o Homer não tá tão preocupado assim. O que ele não sabia é que ele ia ser completamente responsável por dar um fim na cidade, justamente por ter sido negligente e não ter feito o que a Marge pediu pra ele. Primeiro era se livrar do porco, mas ele não fez isso. Depois ela pediu pra ele dar um jeito nas fezes do porco de forma decente. E ele também não fez isso, ele acabou jogando no lago Springfield, o que destruiu de vez um lago que já estava extremamente contaminado e a Lisa estava tentando salvar. Depois que o lago é completamente contaminado, Springfield fica num nível de poluição tão grande que a cidade é condenada a viver dentro de uma cúpula. E durante esse período vivendo dentro da cúpula, as pessoas acabam investigando e descobrindo que quem foi o responsável de ter dado fim à cidade dessa forma foi o próprio Homer. O reservatório de cocô de porco de qualquer um. Devolver para Homer Simpson, sem recompensa. Então todo mundo quer caçar o Homer pra não morrer e não condenar toda a sua família à forca. O Homer decide fugir da cidade, de uma forma bem inusitada que ninguém esperava. Não é que ele decide fugir da cidade, ou ele saía dela ou ele morria. Mas depois que ele sai da cidade, o Homer se vê num momento muito complicado, porque a Marge tá a ponto de deixar ele, todos os seus filhos estão extremamente revoltados com a decisão do pai de ser irresponsável, e é claro, o Bart tá com saudade do Flanders. Mas o Homer consegue fazer o seu jutsu do discurso e convence toda a sua família a se mudar pro Alasca com ele. Mas o interessante desse filme é que no decorrer da história, quando o Homer vai pro Alasca e aí a Marge decide abandonar ele pra tentar salvar a família deles, e ele vai atrás e decide fazer isso não só por Springfield, mas principalmente pelo amor à sua família e o amor da sua esposa, é que o Homer volta a ser um ser humano decente. Então, para que eu me salve, tenho que salvar Springfield! Ah, isso! Não é? E é nesse
ponto que eu quero chegar. O filme dos Simpsons nada mais é do que uma reflexão que o próprio Matt Groening teve sobre o que o Simpsons já foi e o que ele se tornou. Porque o que acontece? Os Simpsons não surgiram simplesmente como um desenho que retrata situações absurdas em que uma família é colocada por causa de um pai maluco. A origem dos Simpsons está mais ligada a ser uma sátira sobre a sociedade norte-americana. Entenda, a essência dos Simpsons era trabalhar com sátira. Fazer sátira com religiões, educação, saúde, economia, tudo que você imagina que envolve uma sociedade, com certeza tem algum episódio que faça uma sátira sobre isso. E é importante lembrar que os Simpsons não eram apenas personagens que estavam lá para reproduzir a piada que estava na cabeça do criador. Os Simpsons eram mais como pessoas, eram retratados como pessoas. A Lisa, por exemplo, que ela era uma criança de 8 anos, super dotada, extremamente inteligente, com opiniões políticas muito bem formadas e que sabia se posicionar, mas ela era uma criança. E é por isso que eu gostava tanto da Lisa, porque apesar dela ser inteligente e os adultos considerarem ela inteligente, ela não deixava de ser ingênua, não deixava de acreditar no Papai Noel, ela não deixava de ter a sua essência infantil. Silêncio caiu sobre a reunião do general enquanto Stacy se aproxima do pódio para entregar o que seria, sem dúvida, um emocionante e memorável discurso. Quero que ensinem a fazer compras na escola. Vamos fazer os biscoitos para os meninos. Vamos lá, Stacy. Estive esperando toda a vida para você falar. Não tem nada relevante para me dizer? Não me pergunte, sou apenas uma garota. É isso aí, fale, irmã. Não tem graça, Bert. Milhões de meninas vão crescer pensando que esta é a maneira correta de agir. Que elas nunca poderão ser nada além de tolas e fúteis, com o único objetivo de ficarem bonitas e agarrar um marido rico e passar o dia inteiro no telefone com as amigas igualmente fúteis, dizendo como é bárbaro ser bonita e ter um marido rico. Era isso que eu ia dizer. Vocês não estão vendo alguma coisa errada com o que Malibu Stacy diz? Tem alguma coisa errada com a minha Stacy. Meus sentidos aranha estão alerta. Alguém pediu uma teia? Não, Celeste, quero dizer, as coisas que ela diz são sexuais. E ela não era uma criança arrogante que queria impor as suas ideias, impor o seu pensamento político. Na verdade, ela buscava mais um diálogo entre a sua família e as pessoas com quem ela convivia para educar eles, para ensinar eles sobre o seu ponto de vista. E não impor ele, não da forma que essa Lisa arrogante de hoje age. A Lisa, de 8 anos das primeiras temporadas, era uma criança de verdade com problemas infantis. O que acontece? Springfield, assim como os Simpsons, é um universo que se desenvolve. Bom, se desenvolvia. Existiam arcos nos personagens que faziam com que eles refletissem sobre as vidas e sobre o que se passava em Springfield. Quando Homer tinha uma atitude idiota, ele tentava consertar as coisas pelo amor que ele tinha pela sua família. E da mesma forma, a Marge, o Bart e a Lisa, até mesmo a Maggie, tinham um desenvolvimento individual na série. O criador dos Simpsons, ele é responsável pela essência da ideia do desenho, mas a gente não pode desconsiderar a imensa equipe que trabalhou com ele por anos. Só que essas pessoas foram saindo dos Simpsons gradativamente, até que toda a equipe mudou. Quando isso aconteceu, lá por volta da 11ª temporada, por aí, os Simpsons sofreu uma grande mudança, porque a essência dos personagens e o objetivo do desenho já não era mais o mesmo. O problema é que passaram a produzir os Simpsons quando já não tinha mais o que ser produzido. A equipe nova se viu na situação de que eles tinham que fazer dar dinheiro, uma coisa que já devia ter acabado há muito tempo. E aí surge o filme dos Simpsons, que começa com um Homer que não tem nada a ver com o Homer que eu descrevi pra vocês, que é o Homer essencial. O Homer, no filme dos Simpsons, ele é um cara que não se preocupa com os filhos, que coloca os filhos em situações perigosas e não se importa com a sua própria família. Mas a diferença do filme dos Simpsons para as temporadas que a gente conhece hoje, por exemplo, é que no filme existe consequência para tudo que o Homer faz. Desde o fato dele colocar as merdas do porco no lago, até ele dizer abertamente que não se importa com Springfield, que ele não tá nem aí se todo mundo vai morrer. Existe consequência para tudo que ele faz. Ele é deixado pela família, ele é expulso da própria casa dele, porque senão ele ia ser morto. Os filhos dele param de admirar ele pelas ações dele.
dele. Tudo que ele faz, todos os relacionamentos que ele tinha são rompidos porque ele estava sendo uma pessoa extremamente egoísta. No final do filme, o Homer tem um arco de redenção. Ele passa a ser um ser humano melhor. Mas isso não é levado pra série. Quando eu assisto o filme, eu percebo que os Simpsons hoje se tornou uma forma de divulgação, ainda mais pra própria Disney, pra ficar se autodivulgando nos episódios, como se isso fosse realmente relevante pra série. A parte boa dos Simpsons é quando trata de assuntos atemporais. É muito interessante você ver o quanto esses personagens naquele período se desenvolviam e o quanto a história tinha um peso emocional muito forte. Isso não tem mais hoje. Hoje é simplesmente um puro entretenimento medíocre. É menos do que medíocre. Porque se fosse medíocre ainda ia ser um pouco divertido de assistir, mas não é. Eu só me estresso assistindo os Simpsons. Eu só me estresso vendo o Homer querendo esquecer o filho dele dentro de um táxi, quando eu sei que um Homer de verdade nunca faria isso com o próprio filho, apesar de todos os problemas que o Bart pode causar pra ele. Eu sei que a Lisa, apesar de ser uma menina extremamente inteligente, ativista, que se importa com as suas próprias causas, ainda é uma criança de 8 anos. Hoje a Lisa, uma adulta que vive no corpo de uma criança, ela não é mais aquela Lisa que tinha a voz doce e infantil. Não, a Lisa é só um adulto pequeno, né? Ela é um adulto dentro de um corpo de uma criança. Eu fico extremamente revoltada falando da Lisa, porque a Lisa é meu ponto fraco. Porque eu fico pé da vida. Pegaram todo o estereótipo de feminista chata, de ativista chata, insuportável, arrogante, de uma democrata alienada e fizeram a Lisa. A Lisa é extremamente insuportável. Ela é uma criança insuportável. Se o filme dos Simpsons tivesse sido feito hoje, eu não acho que o filme teria um peso tão importante assim. E o problema que hoje que eu vejo nos Simpsons é que nada do que eles fazem realmente importa no desenho. Lembra que eu disse que Springfield e os Simpsons era um universo que se desenvolvia? Eram personagens que mudavam com o passar do tempo, que amadureciam? Isso não acontece hoje. E é por isso que eu dou graças a Deus que o filme foi lançado há tanto tempo atrás. Porque não tem como mudar ele mais. E ele tá ótimo do jeito que ele é. Então, sinceramente, se você tem vontade de assistir os Simpsons e maratonar todas as temporadas, faça isso até a temporada de 2007, que é o ano do filme. Porque depois disso, é ladeira abaixo eternamente. No final, eu meio que acabei mais falando sobre os Simpsons de forma geral do que só analisando o filme. Até porque não tem como analisar o filme sem falar do aspecto geral dos Simpsons. O filme, ele retrata exatamente a essência dos personagens. A essência que a gente conhece hoje, mas que vai ter uma redenção no final. Eles vão evoluir. Eles vão aprender com as consequências das suas ações. Por isso que esse filme é bom. Ele traz uma lição de moral. Ele traz um ensinamento para quem tá assistindo. E principalmente pros próprios personagens que estão vivendo aquele momento. Eu tenho muita vontade de analisar as temporadas dos Simpsons, de falar sobre cada episódio. Eu acho que eu levaria uma vida inteira falando sobre isso, mas é muito bom assistir as primeiras temporadas. Mas é isso. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Eu acho que tinha mais coisas pra falar no roteiro, só que eu tenho que trabalhar amanhã. Já falei demais. E alguém está com sono, querendo dormir. Me mordeu, inclusive, porque ela quer ir dormir e eu não paro de falar. Eu acho que a minha frase é a frase que eu não sei encerrar o vídeo. Já me conformei que eu não sei encerrar o vídeo. Então é isso. Tchau!